Não usem nossas imagens sem nosso consentimento, sem nossa autorização, não usem nossas histórias sem nosso consentimento. E não explorem as nossas histórias, as nossas imagens para seu lucro. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu tive meu filho, Jacob, que nasceu intersexo, por ficar muito inconformada com tanto de violação de direitos humanos que ele passou enquanto bebê intersexo e eu enquanto mãe de intersexo, eu comecei a procurar por justiça e para que eu pudesse procurar e lutar por direitos, eu tinha que contar a minha história. Mas eu fui contar a minha história em conferências sobre direitos humanos, né? E nessas conferências, as empresas de comunicação, tal, jornais, etc., ficaram sabendo da minha história e começaram a procurar muito para falar. E como eles sabem que a gente tem intenção de, para resolver o problema, a injustiça social e a violação de direitos humanos, a gente conta a história. Porém, o que acontece? Uma exploração das histórias. A partir disso, muitas empresas particulares, né, multinacionais, etc., começam a procurar por causa da questão que eles fazem da inclusão, né, social, de ter diversidade na empresa, por direitos humanos na empresa, só para dar capacitação nas áreas de recursos humanos e tudo mais, né? E o grande problema acontece o quê? Que essas empresas particulares pagam consultorias caríssimas para outras empresas. Porém, quando eles chamam a gente para contar nossas histórias, eles não pagam nada. Eles não pagam cachê, eles não pagam nosso custo, não pagam nem nosso combustível, nem nosso estacionamento para ir até o lugar. Então, por que estamos falando muito sobre isso? Porque vidas LGBTQIAP+, já sofrem muito por privação da dignidade, do respeito humano mesmo. E aí vem empresas, né, particulares, universidades particulares, querem usar a nossa história, querem usar a nossa imagem e acabam dizendo que isso é para fazer garantir direitos humanos de outras pessoas, mas violam nossos direitos humanos quando eles te chamam e não pagam nem o seu gasto, nem o seu combustível, não pagam nem o seu cachê, mas chamam outras empresas ou profissionais e pagam cachê. Então, coloco isso em pauta, esse debate cada vez mais. Não nos chamem sem pagar cachê. Se é, por exemplo, uma parceria, eu vou divulgar as nossas ações, os nossos trabalhos, né, e tudo mais, para pedir colaboração para os movimentos que eu represento, estou à frente, ou associações, etc., porque eu não milito só na questão intersexo. Eu milito também pela não violência contra mulheres e meninas, sou embaixadora nessa área. Então, o que acontece? Eu, com uma outra colega que tem uma outra representação em outro movimento social, quero fazer uma live, isso é parceria. Eu tô divulgando a minha luta para as redes dela e ela tá divulgando a luta dela para a rede dela. Entendeu? Se eu vou falar enquanto profissional, afinal eu sou doutora em educação, eu também dou consultoria, etc. E uma outra pessoa que também dá consultoria, nós podemos fazer uma parceria e falar sobre nosso trabalho. Agora, a partir do momento que eu sou uma empresa particular, uma universidade particular, eu chamo essa pessoa ou me chamam para falar sobre essas causas e tudo mais. E não pagam a minha hora-aula, mas se chamam um determinado profissional, pagam hora-aula, isso é discriminação, tá? Então, isso é muito sério, é exploração. Eu falo por mim, não vou mais acertar convites sem pagar em minha hora-aula o meu cachê, né? A gente acaba sendo tão voluntário que as pessoas começam a nos explorar e é bem complicado, né? Nós temos família, temos gastos, né? E temos, até pela própria exposição da nossa imagem, das nossas lutas, a nossa dificuldade de arrumar emprego é muito maior do que uma pessoa que não conta a sua história.
né? Por exemplo, eu fui vítima de exploração sexual por anos. Não vou ser vítima de outras pessoas explorando minha imagem. Já foi a época que eu passei por isso, não vou passar mais. Então, deixo bem claro aqui. Entendam, vão procurar para falar sobre nossas histórias. Vamos conversar sobre parceria, vamos conversar sobre cachê, vamos conversar sobre hora-aula. Isso é muito sério. Isso é violação da dignidade, a exploração, isso que tem acontecido rotineiramente, até por lugares que dizem defender os direitos humanos. Então, tá dado o recado. E outra coisa que é muito importante ser dita é que quando uma pessoa ela fala da sua história, ela é motivada pela injustiça que aconteceu com ela, pelas violências que ela passou, e ela não quer mais passar por isso, ela não quer que outra pessoa passe. E aí, ela já contou essa história, se já tem documentários sobre, já tem livros sobre, já tem reportagens sobre, por que ficar chamando a pessoa para passar pela essa dor, pelo esse sofrimento de recontar a mesma história que já está em toda a mídia? Não é mais fácil eu assistir o documentário e depois chamar essa pessoa só para um debate? Não é mais fácil eu ler o livro dessa pessoa, né? Eu ler as reportagens que já saíram? Então, não é porque a pessoa está contando aquela história que aquilo está muito bem para ela e aquela dor já passou. Cada vez que ela conta e reconta aquela história, ela vai lidar com momentos de sofrimento, ela vai lidar com momentos de muita dor, ela vai reviver aquilo, é muito sofrimento. Vocês não fazem ideia como que é esse processo. Não falo só por mim, falo por vários colegas de luta que ficam muito mal quando tem que publicizar novamente suas histórias que já foram muito contadas. Chega de explorarem nossas imagens e nossas histórias.